Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez no canal Convergências, onde a arte e a ciência se encontram em um ponto comum. Hoje, com satisfação, receberemos o professor, escritor e letrista João Luiz Masinati. Já já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos à nossa vinheta e, em seguida, retornaremos com o nosso convidado. Mais uma vez, boa noite, professor, educador, pesquisador, artista, professor João Luiz Musinati. Já já teremos o prazer de ouvi-lo. Vou rapidamente fazer uma prévia, mas fique à vontade para acrescentar, professora, qualquer informação que você queira, que ache importante passar para as pessoas. Agradecer a quem está nos assistindo, mandando um abraço para o nosso querido Bira, lá de Diadema, que proporcionou esse encontro tão rico. Escritor e professor, doutor em Educação Matemática, Filosofia da Educação Matemática, mestre em História da Ciência, professor de Matemática e Filosofia, Educação Básica e Superior, professor especialista em Distúrbios de Aprendizagem em Ciências Exatas, ex-consultor do MEC em Filosofia, TV Escola, criador e diretor do site A Matemática e Seus Problemas, do canal de vídeos Musinati, do blog Filopoesia, autor Inventário de Mim, editor Scortese, engenheiro mecânico, e teremos novidades aí na área literária também. Professor, mais uma vez, muito obrigado. A palavra é sua e, à medida que você for discorrendo os seus pensamentos, as suas ideias, nós vamos interagindo. Tá bom. Muito boa noite, Saulo, muito boa noite a todos que estão dando prazer da sua companhia nessa noite. Bom, eu fiquei muito honrado, muito agradecido por ter sido convidado para esse bate-papo e por saber também que a minha história, né, aquilo que a gente construiu nessa vida ao longo desses já 62 anos, possa ser de interesse, né? E eu acredito que o interesse que possa haver nessa nossa história justamente porque existem as novas gerações, existem aqueles que são nossos alunos, são nossos parentes, que, vamos dizer assim, possam talvez se inspirar naquilo que vão ouvir, naquilo que vão conhecer, tá? Bom, você me deixou bastante à vontade. Eu gostaria de dizer que eu me identifiquei muito com uma entrevista que eu vi outro dia, e até passei para alguns alunos, com o saudoso Rubem Alves, né? Professor Rubem Alves. Na época ele estava bem velhinho, e uma entrevistadora, uma repórter, né, perguntou a ele como é que o senhor fez para chegar aonde o senhor chegou, né? Sem querer me comparar com o Rubem Alves de jeito nenhum, né? Muito aquém dele, mas a resposta que ele deu me soou muito interessante e me fez pensar também em mim. Ele respondeu assim: eu não sei, eu fui tentando fazer um monte de coisa na minha vida, as coisas foram dando tudo errado, e aí eu fui fazendo um pouco de tudo e um pouco eu fui chegando, né, a conseguir ser e fazer bastante coisa. Na verdade, o que aconteceu na minha vida foi que eu, desde cedo, eu acredito, me interessei muito por todas as coisas, né? Eu não tive pai, meu pai morreu quando eu não tinha nem 2 anos ainda, e o pessoal da minha casa,
minha mãe principalmente. Eu tinha 3 mães, minha mãe, minha tia e minha avó, e a minha mãe me dava muita força, e tudo aquilo que eu perguntava, ela problematizava, ela conversava muito comigo, ela me mostrava as canções bonitas que tocavam no rádio naquela época. A gente não tinha televisão, mas a gente tinha rádio. Eu estou falando da cidade de Rio Claro, nos anos 1960, e eu fui aprendendo muito sobre uma série de coisas dentro da minha casa, e principalmente que tudo aquilo que era pertencente à nossa cultura era muito interessante. Valia a pena eu me imiscuir, eu me aventurar por esses campos. Então eu gostava de música, eu gostava de histórias, eu gostava de matemática, de ciências, eu gostava muito de tudo aquilo que me era apresentado. E eu tinha muita vontade de experimentar tudo. Jogar futebol, eu me tornei atleta, me tornei lutador de judô, tudo aquilo que eu via era bom para mim, e eu tentava seguir, né? E isso foi dando um up na minha vida, e eu fui efetivamente me envolvendo. Eu me lembro que eu tive um dos momentos mais emocionantes da minha vida, né? É até difícil falar sobre isso, porque foi muito emocionante, né? Eu tive o prazer de acompanhar dia a dia, pelo rádio, pela televisão, uma das coisas mais extraordinárias que já aconteceu com a humanidade. Nós chegamos à Lua, né? O homem pisou na Lua. A Lua que me encantava muito quando eu saía à noite com a minha mãe, com a minha tia. Eu ficava olhando, ela não se mexia, eu andava, ela permanecia no mesmo lugar. De repente, aquilo que era mágico, que era distante, que era quase divino, a gente estava na Lua. E eu lembro que eu acompanhava tudo, eu sabia tudo, né? E no dia, efetivamente, que eu tinha 9 anos, quando Neil Armstrong pisou na Lua, eu não aguentei, eu dormi, eu não vi. Eu tive muita adrenalina antes, muita adrenalina depois, e aquilo me tocou, né, muito, porque eu percebi, já ainda criança, mas me encantou o fato de o ser humano ter feito algo tão grandioso assim. E eu comecei a me empenhar muito dentro da escola, né, em tentar aprender cada vez mais, para poder um dia participar dessa maravilha que a humanidade conseguia fazer, né? Então, esse foi meu debut nas ciências, na tecnologia. E aí decidi que seria engenheiro. Mas depois eu comecei a ouvir música, comecei a prestar mais atenção na letra. Uma letra da canção As Cores de Abril, do Vinícius de Moraes, me chamou a atenção, aquela letra me chamou a atenção, e como ele transou aquilo com a música, e como aquilo ficou lindo, né? Aí eu fiquei interessado, isso eu tinha o quê, uns 15 anos, eu fiquei interessado no Vinícius, aí li aquele livro Orfeu da Conceição, de poemas, que, na verdade, eu li o Orfeu da Conceição, é uma peça em forma de poesia, né? E aí eu fui lendo outros livros, antologias, né, dele, e aí eu comecei a gostar muito da palavra escrita. Bom, e aí a minha vida foi... nesse momento me convidaram para fazer parte de um grupo musical, né, eu lembro, chamava-se Samba 5. A gente tinha um grupo de samba lá em Rio Claro. Esse grupo acabou se transformando num conjunto de baile. Existiam muitos bailes nos clubes no interior, isso já na década de 70, onde a gente ia tocar. A gente ia tocar a noite inteira, ninguém tinha 18 anos ainda, e a gente já saía para tocar, ganhava pouquinho, muitas vezes tocava a troco de comida, em barzinhos também. A gente foi... E era uma vida muito boa, muito gostosa, você falar de música o dia todo. Aí apareciam festivais, a gente não tinha tanta experiência, mas a gente metia as caras, a gente ia lá para os festivais, a gente pegava até algumas boas classificações, e também estava me envolvendo desde cedo, com 15 anos, 16 anos, com a arte, né? Porque fazer música é realmente
muito bom. E eu continuo com isso até hoje. Tenho um parceiro fabuloso lá de Rio Claro, que hoje não mora em Rio Claro, mora em Belém do Pará, mas a gente compõe juntos, que é o Beto Bellucci, um genial cantor e músico, né? Violonista e faz melodias maravilhosamente. Ele me deu essa oportunidade, né? E acabou musicando aquilo que eu escrevo. E continuo com a música até hoje. E aí eu fui, né? Fui fazer faculdade de engenharia. Nunca deixei de escrever, nunca deixei de ler arte, poesia, grandes romances, e minha cabeça foi acompanhando. Aconteceu um fato na minha vida bastante importante, eu já transformei isso num texto, é um texto bastante lido, que está no meu site, que chama-se Quando Tudo Começou. Eu não vou contar o texto inteiro, mas eu vou dizer o seguinte: quando eu era estudante de engenharia, um belo dia minha mãe me acordou e falou: você vai dar aula particular para o filho da vizinha, que eu nem conhecia, né? Eu falei: mas eu não sou professor? Não, você sabe, você dá aula. E eu morava em frente à escola, né? Sempre morei em frente à escola. Eu já estava na faculdade de engenharia, morando fora de Rio Claro, que lá não tinha engenharia, e eu peguei um menininho de 9 anos para dar aula, e é muito linda essa história, porque quando eu sentei à mesa para dar aula para o menininho, eu senti o mesmo cheiro de papel, borracha e a madeirinha do estojo. O mesmo cheiro que eu sentia quando eu estudava naquela mesma escola, e os mesmos cálculos, as mesmas coisas. De repente eu fui tocado por uma magia. E sabe que o negócio acabou dando certo? Eu comecei a falar, ensinar um monte de coisa, explicar um monte de coisa. Ele foi fazendo, ele foi criando coragem, ele foi se desenvolvendo. Uma semana depois, que foi a época que a gente teve contato, ele estava muito bem, né? E eu selei a nossa amizade com um jogo de futebol na rua, né? Que era de praxe ali na minha rua. E 10 anos depois eu tive meu primeiro filho e coloquei o nome dele. E depois que eu dei aula para esse garoto, nunca mais se passou um único ano sem que eu desse aula, sem que eu fizesse essa coisa prazerosa que eu tinha aprendido com ele, né? Quando eu tinha 33 anos, trabalhava como engenheiro já havia 9 anos, já tinha feito trabalho fora do Brasil, tive a oportunidade de trabalhar no Chile, que é um lugar maravilhoso, onde eu tenho muitos amigos até hoje. Com 33 anos, eu abandonei a engenharia de vez, nunca mais voltei, e fui ser professor. Fui com a cara e a coragem ser professor e comecei a trabalhar, tive muita sorte, eu tive muita sorte. Eu desistia das coisas, começava outra por prazer, por tesão, por amor, e as coisas acabavam dando certo, né? Elas davam, eu tentava e dava certo, aí eu achava que já estava bom, ou enjoava, ou começava a dar problema, eu já mudava, aí eu fui ser professor, fui professor de matemática eu fui matemática, depois também de filosofia, sou professor das duas coisas, né? Cheguei a dar aula de matemática e filosofia no mesmo colégio para a mesma turma, né? Alguns anos. Aí fiz mestrado em História da Ciência, num texto fabuloso do Galileu, traduzido como O Ensaiador. E, bom, aí fiz de tudo. Aí fui diretor de escola, coordenador pedagógico, professor. Fiz doutorado em Educação Matemática com um orientador genial, chamado Olis Kovismos, que me deu o prazer de prefaciar o meu próximo livro, que vai sair agora, né? E estou nessa vida acadêmica, pesquisando. Trabalhei durante 11 anos como comentarista de filosofia nos programas Acervo e Sala de Professores da TV Escola, maravilhosa experiência, né?
Bom, fiz o meu site, fiz meu canal de vídeos, a gente tem muitos vídeos lá no nosso canal, né? Temos coisas no Instagram, até no TikTok os meus alunos me convenceram a colocar meus vídeos, né? Então, a minha vida tem sido sempre buscar aprender, conhecer as coisas que me dão prazer, e se eu tiver que falar... aconteceu uma coisa faz uns 4 anos, ou um pouquinho mais, que talvez resuma o efeito desse caminho todo que eu tive no meu trabalho. Eu fiz até um artiguinho, está no meu site, que chama-se Encontro Comigo. Eu tinha aí 57, 58 anos, não me lembro direito. E eu dava aula num grande colégio aqui de São Paulo. Só um minuto. E eu estava chegando, eu dava aula mais tarde nesse colégio, eu normalmente entrava às 8, mas naquele dia eu estava entrando umas 11 horas da manhã. E quando eu estava entrando, né, no portãozão da escola, um sujeito de seus 30, 40 anos, não mais que isso, ele cruzou comigo, ficou me olhando, eu também senti que talvez ele fosse familiar, mas quando se é professor, né, você conhece muita gente, então você não sabe de onde você conhece aquele sujeito, né? Aí, a hora que ele passou, ele olhou fixamente, e quando ele passou, eu voltei para ele, olhei, e ele estava lá, olhando, parado. Ele estava de bermuda, empurrando uma bicicleta, e ele estava saindo lá do colégio em que eu ia entrar. Aí ele me olhou e falou: o senhor deu aula para mim. Eu falei: onde eu dei aula para você? Ele falou: no colégio tal, em 1996. E eu estudava na turma tal, com fulano. Falei: puxa, eu me lembro. Ele falou o nome dele para mim e eu me lembrei que era um menino muito vivo, muito esperto, muito inteligente. Conversamos, eu perguntei de alguns amigos, todos eles trabalhando por aí, e ao final, antes de se despedir, ele olhou para mim e falou: o senhor foi meu professor de português, não foi? Eu falei: não, eu era seu professor de matemática. Ele falou: ah, não, mas da matemática eu não me lembro de nada. Ele era psicólogo e viera atender um aluno daquela escola. Ele falou: de matemática eu não me lembro de nada. Eu lembro, sim, da parte poética, das coisas que você falava, a parte do pensamento, da filosofia que você nos trazia, que não tinha nada a ver com matemática, mas que eu conversava com eles no dia a dia, né? Quer dizer, entre tantas coisas úteis e inúteis que a gente ensina para os nossos alunos no dia a dia, às vezes o que fica é, como dizia o Drummond, né? As coisas findas muito mais que lindas. Então, minha vida foi isso, foi buscar um contato com essas pessoas que, de repente, se aventuram a ter aula comigo, a ouvir o que eu falo, mas sempre valorizando muito mais o que eu vivi, o meu encanto com o mundo, com as coisas bonitas que eu encontrei, com as coisas valiosas que eu comecei a ver, independentemente do que me era ensinado na escola. O que me era ensinado na escola eu fazia direitinho, cumpria, etc. Mas tinha aquilo que não era cobrado e pelo qual eu me encantava, e aí eu ia a fundo, né? E eu acabei, depois de muitos anos, 25 anos, sei lá, que esse menino me encontrou, ele lembrava, assim, da parte poética. Quando ele bateu o olho em mim, ele falou: aí o cara que ficava falando bonito, conversando coisas filosóficas. Eu dava aula de matemática, ensinava teorema de Tales, teorema de Pitágoras. Certamente esse menino nunca usou essas coisas, né? Mas há alguma coisa boa na sua vida que ele guardava até aquele momento. Então, eu estou certo de que educação, como a gente colocou aqui, ela tem a ver com o conhecimento que se vive,
que se contempla na forma da arte, e nas viagens que a gente pode fazer, conceituais, profundas, para que a gente entenda. Para mim, o grande objetivo da educação, para a gente conhecer bastante o que é o mundo e para a gente entender o que a gente está fazendo aqui nesse mundo. O que a gente está fazendo aqui nesse mundo? E isso você não aprende, infelizmente, principalmente aqui no nosso país, nos conteúdos padronizados, canonizados nas escolas, né? Você aprende nas entrelinhas, você aprende naquilo que o professor fala, né? O seu professor está falando um monte de coisa, esse polinômio aqui, dividido por aquele, não sei o quê, mas está muito, sabe, está muito árido, está muito... De repente o olho do seu professor brilha, e ele fala, esse polinômio me faz lembrar um poema que... Aí, acabou! Brilhou o olho do professor. Isso você vai levar. Essas coisas findas, às vezes fugazes, elas ficam, elas vão embora. E eu aprendi isso. Eu aprendi que educar alguém, ensinar alguém, é promover esse êxtase com a beleza, com a profundidade, com a própria dificuldade, né, muitas vezes, de entender um conceito. Isso fica, isso é educação. Isso vai fazer com que eu me perceba nesse mundo, não apenas como espectador, acomodado, mas como alguém que quer mexer nesse mundo para fazer com que ele fique melhor, né? E é isso. Nesse jeito eu fui me envolvendo com matemática sempre, trabalho com isso até hoje, sou professor de educação matemática, né, na faculdade do SESI de Educação, filosofia, eu fiz o doutorado, o livro que vai sair é um livro de filosofia da educação matemática, né? Vai sair nos próximos dias. E arte, né? A arte está comigo faz muito tempo. Eu participava de festivais, ficava lá envolvido, tinha uns caras legais, né? O meu companheiro de hoje, o Beto, ele também era um excelente participante de festivais, ganhava. A gente nunca foi parceiro naquela época, hoje a gente é mais parceiro, a gente era adversário nos festivais, né? Mas na hora de fazer serenata na casa das meninas, lá em Rio Claro, a gente era parceiro, a gente ia junto, né? Porque aí combinavam as coisas. Na hora do lado profissional, né, entre aspas, da música, a gente era adversário, entre aspas, né? Nada, nunca teve briga. O que mais que eu tinha colocado aqui? É isso, eu tive muita sorte com a educação que eu tive na minha casa, porque tudo aquilo que eu falava era levado a sério. Eu era chato, no sentido de perguntar, eu era um perguntão, como dizia um amigo meu. Minha mãe era uma pessoa muito religiosa, e ela tentava fazer com que a gente tomasse esse caminho, colocava a gente nos catecismos, etc. E eu aprendia um monte de coisa no catecismo, decorava, falava para a irmã, mas eu não ficava só nisso, não, eu ia além, eu ia discutir com a minha mãe. Até eu perguntar quem eram a mãe e o pai de Deus, ela ficava satisfeita. Ela fazia o esforço para dizer para mim que não precisava ter pai e mãe, que Deus era eterno, que ele estava em toda parte. E aí, quando ela falava que ela estava em toda parte, eu pegava esses livrinhos de mágicos, eu pegava Feiticeira, que era uma série que passava na televisão, Ginny é um gênio, eu falava, então Deus é que nem é, aí minha mãe mandava embora, né? Aí ela não aguentava tanto. Mas tudo que eu fazia, tudo que eu perguntava, era levado muito a sério. Minha mãe ficava trabalhando até tarde da noite, cortando pano na máquina de costura, que ela trabalhava para fora, né? E eu ficava lá com ela, com o pretexto de fazer lição, etc. Mas a lição para mim era fácil, eu fazia rápido, qualquer coisa ela me ensinava, ela era muito inteligente.
mas a que a gente ficava conversando era outras coisas que eu puxava daquilo que eu aprendia, né? Daquilo que eu via na escola. E aí sim, eu fazia muitas perguntas, muitas considerações, e tudo era levado a sério, tudo era problematizado. Eu chegava com boa vontade para perguntar, e muitas vezes saía com muito mais dúvidas, né? O Aristóteles falava, o princípio do conhecimento está no espanto, em não se contentar com uma explicação dada, né? Eu tive muita sorte de ter essa interlocução na minha casa, né? Esse livro que eu estou escrevendo hoje, que é a minha vida na escola, eu ainda não saí da parte em que eu falo da minha casa. A minha casa era aí, vamos dizer assim, uma antessala para a escola, né? Eu morava em frente à escola, eu ficava admirado com aquelas professoras, aquelas senhoras lindíssimas, elegantíssimas que iam dar aula, sabia os nomes de todas elas antes delas serem minhas professoras, né? E era um valor muito grande que eu dava para a escola. Mas eu tive essa sorte de não me negarem a conversa, né? E aí, sim, aí quando eu descobri literatura, música, eu falei, não, eu não posso, por que não participar disso? Eu sei que eu nunca vou ser um Chico Buarque, nunca vou ser um Vinícius de Moraes, mas por que não entrar nessa brincadeira também, né? E não é que eu tinha razão, porque era muito delicioso, né? Você sair para tocar, você chegava exausto, era maravilhoso, as pessoas cantando, e quando você estava num baile, tocando, e saía briga no baile, aí você tinha que tocar ainda mais, né? Para ver se a turma parava de brigar, né? E a gente nem idade tinha, a gente era jovem, né? Não tinha 18 anos ainda, né? Não sei se eu estou fazendo uma boa propaganda para os jovens que talvez estejam assistindo, né? Mas é isso. Eu fiz da minha vida uma busca do prazer pelas coisas com as quais eu me envolvia. Conhecimento, arte, né? E música, muita música, né? Estou assim até hoje. Não sei, eu falei bastante aí. Não, João, você, eu acho que fez uma belíssima apresentação e deu para conhecê-lo, né? Deu para conhecer assim o seu caminhar, a sua trajetória. E eu fui anotando um monte de coisa aqui, cara. Claro que não vai dar para perguntar tudo, né? Mas de certa forma a sua história me fez lembrar o grande professor Flávio de Jorge lá da PUC, porque nós deixávamos de assistir aula de gramática, essas coisas, para ir assistir aula de filosofia com ele no jornalismo, né? Então, eu até coloquei aqui nas minhas anotações, né? O João me parece o Flávio, o grande humanista que também é professor, né? Não menosprezando o professor, mas o humanista que também é professor. Uma coisa que eu queria te perguntar, João, e talvez as pessoas que estão nos assistindo, e por falar nisso, tem um fã-clube seu aqui, viu, João? Olha, além do Biratã, a Miriam Godoy, Elizabeth Gomes, Elisa Fã, Giovana Novaes, Valéria Valença, José Roberto Calabria, Elizabeth Gomes, todo mundo te prestando homenagens e gostando da nossa conversa. E o que eu queria te perguntar, João, é o seguinte: como é tomar uma decisão tão radical, no sentido de uma mudança de rumo, você já estabelecido profissionalmente, já com uma carreira delineada, e optou por ser professor em um país que não valoriza, em linhas gerais, o conhecimento e muito menos a nossa profissão, né? Como é que foi tomar essa decisão, cara? Foi muito difícil? Conta um pouquinho para nós essa passagem. Para variar, tem uma historinha acoplada, né? Eu estou lendo aqui a Miriam Godoy Penteado, que está colocando. A Miriam é uma amiga dessa época. A Miriam acompanhou a época em que a gente tocava em festas, em bailes, né? Eu fui parceiro do irmão da Miriam. A Miriam, ela é esposa do Olis Covesmose, que é meu orientador de doutorado. Espero que eles dois... Ela está assistindo, espero que ele também esteja, né?
o Oli que me deu o prazer de fazer o prefácio desse livro que vai sair, né? Ele que foi meu orientador de doutorado. Muito bem. Eu me formei engenheiro mecânico em 1984, mas foi em 1980 que eu comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula particular, ia dar aula num colégio aqui, num colégio lá, trabalhei bastante tempo ao Bira, meu abraço, Bira está me mandando um abraço, meu grande companheiro de trabalho de ginástica na academia e também de suco de frutas vermelhas, que a gente gosta muito, né? Quem me conhece vai saber do que eu estou falando, né? A Valéria também. Gente, então o que aconteceu foi o seguinte, eu já dava aula. Eu dava aula, não ganhava dinheiro com isso, mas eu dava aula. Dei muito tempo aula num supletivo com operários daqui de São Paulo, e eu senti um prazer enorme dando aula. Eu tive muita sorte no campo da engenharia, porque eu trabalhei exatamente com engenharia. Eu calculava equipamentos para transmissão de potência, de torque, trabalhava com engrenagens, acoplamentos, redutores de velocidade, e sempre estava com o pé na engenharia. Fui fazer um trabalho no Chile, durou 2 anos, eu trabalhava com equipamentos nas minas de cobre, é maravilhoso trabalhar no deserto de Atacama. Eu tive muita sorte com relação a isso. Porém, eu tive um prazer muito maior dando aula. Eu trabalhava o dia todo e dava aula à noite, dava aula particular, dava aula... E isso me deixava muito mais satisfeito, né? E eu nunca pensei nessa história de o que me faria ganhar dinheiro, o que não me faria ganhar dinheiro. Eu estava sempre numa situação boa, né? Comendo bem, tomando banho todo quente todo dia, como diz o Ricardo Darín, né? Ou seja, Patrícia Bevilacqua, que é minha aluna, mandou lembranças também. Obrigado, Patrícia. Então, o que acontecia? Eu não estava preocupado, Zé, meu amigo Zé também está aí, abraço, Zé. Eu não estava preocupado em ser bem-sucedido financeiramente. Eu queria poder ter bom humor com os meus filhos, na minha casa. Eu queria poder trabalhar com algo que me desse mais prazer, que me desafiasse, que me fizesse efetivamente participar do mundo, né? Eu sempre tive um vínculo muito grande com a política, com a possibilidade de um país melhor. Eu, quando era estudante, até o final da faculdade, ainda estávamos numa ditadura. Eu sofri essa repressão, né, na pele. Então eu aprendi a valorizar um pouquinho mais o gosto das coisas, ser mais feliz com aquilo que eu faço. E foi chegando um momento da minha vida em que as coisas foram se tornando muito chatas dentro da engenharia. Não só enfadonhas, mas eu não via sentido. O Albert Camus fala que a nossa vida é um absurdo, que o único jeito de a gente não sofrer com esse absurdo é a gente criar um sentido para ela, porque ela não tem sentido dado, né? Então eu comecei a sentir falta disto. E eu me lembro uma historinha muito engraçada. Eu estava fazendo terapia, não é fácil você tomar certas decisões. Eu tinha voltado de um projeto de 2 anos num outro país, onde eu fiquei muito bem dentro da empresa. Uma empresa alemã que eu trabalhava. Então, eu lembro que eu fazia terapia toda sexta-feira, à tarde, às 5:30 da tarde, isso mesmo. E eu trabalhava até 4:30 no escritório de engenharia. E eu sempre choramingando para terapeuta, né? Ai, como eu gostaria de ser professor, só não queria mais ser engenheiro. Ela fala, faça isso. E eu lembro que teve um dia, estávamos somente eu e o meu chefe. Meu chefe era gente muito boa, um belga que mora no Brasil até hoje, inteligente, muito boa gente. E ele gostava muito de mim, ele sabia que eu estava um pouco descontente com o trabalho.
E eu lembro naquela época tinha máquinas de fax, o fax chegava, né, e aparecia ali na sala. Faltavam uns 10 minutos para eu ir embora, 4h30, quando ele pega os fax lá e sai gritando, né? Ele gritava: oh, João, João, chegou a sua grande chance. Essa é a sua grande chance. Eu falei: qual é a grande chance? Você está sendo indicado para ser gerente nacional de vendas dos equipamentos importados da Alemanha aqui no Brasil. Aí ele me mostrou um fax escrito em inglês, né? Porque esse fax era endereçado a ele, mas porque ele falava em alemão e eu falava em inglês. Então, o fax estava escrito em inglês, estava escrito isso: estamos indicando o seu engenheiro João Luiz Muzinati para ser o nosso gerente nacional de vendas no Brasil. A presença dele aqui para um treinamento é o mais rápido possível, né? Estávamos em novembro de 1993. Aí eu tomei aquele choque, né? Ele: fique feliz, vai comemorar, não sei o quê. Aí eu cheguei para minha terapeuta, uma hora depois, falei: ferrou. Ela falou: o quê? Eu fui indicado para ser gerente de vendas nacional. E ele me falou: João, essa é a sua grande chance, sua grande oportunidade. Aí a terapeuta olhou para mim e falou: é claro que é. Se você não sair agora, você não sai nunca mais. E aí eu saí. Aí conversei aqui em casa, tal, e decidimos. E foi tão engraçado, foi tão bonito, inesquecível, que eu lembro que eu conversei isso numa sexta-noite. Aí a gente combinou, né? Eu com a minha então esposa, mãe dos meus filhos, só tinha um filho nessa época. E eu lembro que a gente falou: tá combinado, então vamos vou largar em segunda-feira, eu vou pedir a conta. No sábado, que a gente foi para Rio Claro, era a festa de aposentadoria do meu ex-sogro. O meu ex-sogro tinha sido professor durante muitos anos de educação física. E eu participei de uma festa onde professores estavam comemorando ser professor. Todo mundo muito feliz, todo mundo dando... E eu não tinha contado para ninguém, né? Eu tinha tomado essa decisão e só fui ratificá-la na segunda de manhã, quando eu cheguei na sala do meu chefe e falei: chefe, sabe a minha proposta que o senhor fez? Eu tô caindo fora, eu vou fazer outra coisa, eu vou dar aula. Né? Então, olha, do jeito que a coisa foi acontecendo na minha vida, talvez por não ter grandes expectativas do que vai ser, eu vou ganhar pouco, eu vou ser menos... Não, eu fui fazendo, eu fui correndo em busca daquilo que me fazia feliz, né? E o que me fazia feliz naquele momento era dar aula. Eu faria isso 1000 vezes. 1000 vezes. Aliás, como diz o Nietzsche, né? O Nietzsche diz o seguinte: pensa bem na forma como você vai viver, porque existe uma coisa que ele denomina de eterno retorno do mesmo, ou seja, o mundo um dia vai passar por isso de novo, e por isso de novo, de novo. Basta pensar que a matéria é finita e o tempo é infinito. Então, todas as combinações materiais um dia vão voltar. Então, pensa bem no que você vai fazer, porque vai se repetir infinitamente. Então, se eu pudesse, e eu, segundo essa teoria, esse é um momento inesquecível e eternizável, um momento em que eu rompo radicalmente com alguma coisa para partir meio às cegas, né? Eu nem tinha onde trabalhar nada, para viver uma vida melhor, para viver uma vida mais gostosa, para viver uma vida mais feliz, né? Talvez seja isso, né? A gente muitas vezes resolve não ser feliz quando a gente não tem coragem de tentar, né? Aquele que tenta poderá ser feliz. Aí o risco, tudo tem risco.
aquele que não tenta, que não rompe, que não muda, vai continuar do jeito que está. Né? Então, cada vez que eu tomava uma decisão, já mudei de trabalho várias vezes. No auge da minha carreira, num grande colégio aqui de São Paulo, eu tinha 30 aulas, ganhava super bem. Um belo dia eu cheguei e falei, olha, eu não vou querer mais dar aula de matemática, eu quero só dar aula de filosofia. Mas você está louco? Tô. E, e quando aparecem outras coisas, né? Então, essa história de essas mudanças que parecem uma coisa absurda, quando você tem em mente que você vai se realizar na busca, no empenho, na crença que vai dar certo, você não sofre. Você fica muito animado, muito alegre. Sabe, e aquele friozinho na barriga que eu sentia quando eu ia praticar esporte, quando eu ia cantar nas primeiras vezes, ele aparece sempre, mas ele faz com que a gente tenha muito mais gosto, né? Então, isso que parece um feito para muita gente, para mim foi algo bem gostoso de ser vivido e eternizável, ou seja, eu viveria isso infinitamente. Nossa, João, estou aqui tendo uma aula de humanismo contigo, cara. Estou muito feliz e vejo também que tem algumas questões que colocaram, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, Tá, e aí acho que dá tempo de você responder. Porque eu gostaria de retomar esse seu lado de produção literária. Eu não diria artístico, porque me parece que o tempo todo o João educador e o João artista estão imbricados ali, né? Então não tem muito, parece que como separar, né? Então, você me disse que tem 2 livros de sua produção, que está, na boca do forno, pelo menos um deles, né. Eu vou ver se eu consigo partilhar a imagem de um aqui, e gostaria que você falasse para as pessoas conhecerem a sua obra, como é que surgiu a ideia, como é que vem a inspiração, se vem de uma necessidade didática ou não, como é que é a sua produção. Então são 2 livros, né, um que vai sair já quase que imediatamente, e um que parece que é um pouquinho mais para frente. Parece que tem um terceiro aí na gestação. Depois, se você quiser falar também, você fica à vontade, tá bom, João? tá bom. Bom, não sei qual é a capa que você vai mostrar, mas eu não tenho nenhum dos dois aqui comigo, não chegou ainda para mim a prova física, né? Eu só tenho a parte impressa. Um deles chama-se Matemática, Verdade Apaziguadora, que foi um livro justamente que veio da tese de doutorado minha. Na verdade, o meu orientador, o Olis Kovismose, um grande intelectual, um dos criadores da educação matemática crítica no mundo, ele é dinamarquês, felizmente mora aqui no Brasil com a gente, né? Ele sempre me falou, desde o começo, quando surgiu a ideia que eu ia falar sobre a verdade, né? E o Oli sempre falou para mim, escreva um livro, porque eu prefiro, ele dizia, eu prefiro o cheiro do livro do que o cheiro da tese, né? E eu, óbvio, estava fazendo um doutorado e acabei fazendo uma tese, mas nos moldes em que ele havia sugerido e me dado total liberdade para produzir. Bom, a tese saiu, a gente foi aprovado, eu coloquei lá, ela ficou no repositório. Esse é o livro, né? E eu demorei muito tempo, eu, sabe, não estava assim, com aquele pique todo, mas isso foi amadurecendo na minha cabeça. E depois de vários anos eu resolvi procurar. E encontrei uma editora que aceitou. E, e aí está o livro, né? O livro chama-se Matemática Verdade Apaziguadora. Mas por que verdade apaziguadora? Porque existe na matemática, na percepção das pessoas acerca da matemática, esse lado da verdade, da infalibilidade, da neutralidade, né? Que coloca a matemática num plano acima do plano da criação humana, do trabalho humano, da relação dialética
com o mundo, né? E aí você vê, né, dentro da matemática, aquele ambiente limpo, aquele ambiente soberbo. E o que eu percebo é que a matemática que dá grandes condições de os nossos educandos fazerem uma leitura mais acurada do mundo, acaba se tornando algo acima da realidade, algo que surge como mais uma verdade, né? O ser humano adora verdades, adora absolutos, o ocidental ama absolutos, né? Quem fala muito sobre isso é Nietzsche, né? Nós, como ele diz, nós tentamos alcançar a Índia indo para o Ocidente, mas acabamos naufragando no infinito, né? No absoluto. Então a gente acha que a matemática paira acima de tudo. E o que eu descobri? Na verdade, eu lanço o texto como uma suspeita. Eu trabalho com crianças, né, de 12, 13 anos, de classes mais abastadas, classes mais altas, né? E a gente percebe que essas crianças não percebem, com a ajuda da matemática, com a evidência numérica, coisas como, por exemplo, a injustiça social, a desigualdade, coisas que também as classes menos abastadas, as mais pobres, também não percebem. A matemática fica restrita a um plano conceitual, né? Aquele plano do que é verdadeiro, do que é absoluto. Então a gente se sente parte de alguma coisa maior, e esse distanciamento da matemática conceitual, da matemática do dia a dia, faz com que coisas que acontecem no mundo não sejam percebidas. E a matemática acaba funcionando como um paliativo para uma possível decepção com as injustiças do mundo. Por isso, verdade é apaziguadora. Ela apazigua. Ela faz com que a gente ache que está tudo bem, que o mundo é isso mesmo, que existe algo maior acima de nós, não no meio da gente. Né? Mais ou menos isso. Quem for ler vai ver se concorda ou não comigo. É uma suspeita. Esse é um livro que está saindo agora. Tá? Eu achei até que tivesse hoje para mostrar, mas você mostrou a capa. Tem um outro livro que tem uma historinha engraçada. Eu nunca escrevi livro infantil, mas uma amiga de Belo Horizonte tinha uma filhinha, tem uma filhinha, e quando essa menina era bem pequena, estou falando isso em 2018, por aí, ela me apresentou a menina e ela falou assim: João, faz um texto para eu ler para minha filha que fale sobre o medo, porque eu acho que o medo é algo tão castrador, tão ruim para as pessoas, né? Aí escrevi: Nino, o passarinho medroso. O Nino é um passarinho muito medroso, que por ser medroso, ele não consegue sair do ninho dele, porque para ele voar, ele tem que dar um salto, né? O primeiro ele tem que arriscar, né? E ele não consegue fazer isso, né? E aí a história é sobre o Nino, e é para crianças de 8 anos, 7 anos, né? Tentei adaptar. Eu conto com a minha companheira ilustradora, a Ana Razuki, que está na Suíça, mas lá da Suíça ela fez todo o trabalho de ilustração, ficou muito lindo, e vai sair, né? Talvez o mês que vem, né? Também um livro que para mim vai ser uma grande satisfação. Já estou curtindo de antemão, porque eu nunca escrevi nada para criança e eu, obviamente, fiz aí um laboratóriozinho, mostrei para vários amigos, inclusive um amigo que trabalha comigo, Lucas, e o Lucas tem uma filha pequena e ela leu, Outro dia a menina estava lá, né? A Ana Paula, minha aluna, também está aí. O Lucas levou a filha dele lá na faculdade e ele me apresentou a ela assim: esse é o autor do livro do Nino, né? Ela ficou, é ele. Então, para mim é uma curtição, né? E vou presentear a gente com esse livro, ele vai ser vendido no Brasil todo, mas eu vou
tem um monte de gente que eu já quero dar de presente, porque é uma satisfação escrever, e eu fui junto com a Ana, né? A Ana não foi uma pessoa que pegou o texto e ilustrou, não. A Ana lia o texto, discutia o texto comigo, para eu colocar esse passarinho desse jeito, o que eu faço, né? Então, foi indo e voltando, e aí, de repente, saiu o texto, saiu a, a parte escrita, né? Também demorou um tempão para eu... É aquela história, eu funciono na hora que eu estou com prazer mesmo. Aí eu resolvi fazer a impressão desse livro, encontrei uma editora que topou e estamos nessa. Daqui a pouco vai sair, você mostrou a capa, né? E estou muito animado. E tem, né, os livros que... Eu tenho 2 livros aqui, né? Você está dando para ler. Tá Esse eu bom, fiz João? em... fiz Inventário de mim. 2010, é uma trajetória, como é que fala? Da minha vida, por isso inventário, né? Da minha vida até 50 anos, né? Isso aí foi bastante rodado já. Aqui tem uma antologia, saiu ano passado, de poesias do ano passado, né? Eu também estou aí com um poema chamado Aquecimento Global, que também virou música, virou canção na parceria com o Beto Bellucci. Ele fez uma melodia maravilhosa, e a gente estava conversando quando surgiu a canção, que a gente se conhece desde os 6 anos, e ele falou, nossa, quando eu estou lendo o seu texto, já está saindo cada acorde, né? É uma coisa muito... somente quem já mexeu com música, com composição, sabe o que é isso, né? É isso, eu tenho essa... Isso me dá um grande prazer, nunca ganhei nada com isso, né? Dinheiro, nada disso, né? Mas me dá um grande prazer fazer, compor, escrever e depois mostrar para as pessoas, divulgar, né? Eu tenho um blog de poemas e crônicas chamado Filopoesia, você anunciou aí. É isso aí, vamos fazendo as coisas. As pessoas ou gostam ou não gostam, mas o mais legal, elas conversam sobre, elas nos dão puxões de orelhas, elas nos pedem ajuda. Quem produz, quem escreve, quem compõe, está sempre, vamos dizer assim, se tornando parceiro de quem está consumindo a sua obra, né? Porque as pessoas vêm discutir com você, e quando você percebe, elas estão ajudando a escrever a próxima também, né? Então, João, eu queria aproveitar essa sua deixa, Hum. para você falar um pouquinho também dessa questão, quem é o Beto Bellucci, como é que se deu essa parceria? Você já falou um pouquinho, né? Você cria o poema, ele em cima do poema tem a inspiração, ou é tudo junto? E tem uma música que você gostaria de apresentar para o pessoal, que é uma parceria de vocês também. Você disse que tem mais uma história, o Senta que lá vem história, né? Então, eu queria Eu, saber se você pode dar um contexto para nós, por favor. tá, vamos primeiro fazer a primeira parte da sua pergunta. Quem é o Beto? Eu sou um menino, eu sou um menino, não. Eu fui um menino de uma cidade chamada Rio Claro, estado de São Paulo, família de ferroviários, né? Praticamente todo mundo ali era ferroviário. Eu sou ferroviário de coração, né? E eu, quando tinha 6 anos, não tivemos ali, a gente não tinha pré-escola, educação infantil. A gente a gente foi para o catecismo, numa capela que havia perto de casa. E lá a gente fez tudo até os 15 anos, jogava bola, dançava, escrevia, lia, bom. E eu conheci o Beto lá. Beto era filho de uma senhora, ele é filho de uma senhora muito querida em Rio Claro, chamada Idelazir Bellucci, uma pessoa marcante, aquela pessoa que todo mundo gostava dela, inclusive a minha mãe, né? E eu conheci o Beto, a gente
não estudou nunca na mesma sala, algumas vezes estudamos em escolas diferentes, mas a gente sempre estava junto, por conta dessa galerinha que ia nessa igreja, né? E a gente saía, quando a gente cresceu, a gente já estava compondo, ele compunha muito mais que eu, ele tinha um volume de produção fantástico, né? Ele é um músico fantástico. E a gente era amigo. E eu lembro que eu tinha o grupo que tocava em baile, que tocava na noite, e o Beto não. O Beto fazia música para shows, né? Mostrando o seu próprio trabalho. Era uma coisa de um nível mais alto do que eu fazia. E a gente era amigo no dia a dia, quando a gente ia fazer serenata na casa das meninas, aí a gente ia junto, né? Tomava bebidas que as pessoas nos presenteavam, tomávamos duras quando a gente acordava, quem não queria ser acordado. Bom, então a gente era parceiro, amigo. Então a gente foi vivendo junto muito intensamente a nossa juventude. Só que cada um vai para o seu lado, eu vim morar em São Paulo, ele foi para outro lugar, e aí eu lembro que a gente se encontrava esporadicamente em Rio Claro, vez por outra, e não tínhamos mais aquele contato. Aí, com essa história de Facebook, a gente voltou a ter contato, né? E um belo dia ele falou, olha, eu não pedi autorização, eu vou pegar uma música, peguei uma letra sua e fiz essa canção. A canção chama-se De Repente o Riso, ficou maravilhosa e a partir daí a gente não parou mais. Começamos então eu escrevo, sempre tem alguma coisa que eu já escrevo com métrica tal, mas sempre deixando lá, e ele vai lá e... Agora, teve uma canção que ela tem uma história muito bonita. Eu fiz outras, tem gente que gosta das outras, mas é que eu gosto dessa. Eu estava numa padaria no Butantã, de manhã, num sábado, e a padaria estava lotada, eram o quê? 10h30 da manhã, 11 horas, padaria lotada de gente, gritaria por todo lado, você olhava para uma cena, ela já não estava mais ali, não sei, e eu fiquei cabeça meio cheia, né? Até que eu olhei algumas mesas próximas da minha, havia um casal com uma menininha de colo, sei lá, um ano e pouco, nem isso, sei lá. E eles estavam tão entretidos entre si, curtindo, o casal curtindo aquela menina, que parecia que eles estavam deslocados de tudo aquilo que estava acontecendo. Estava uma bagunça, um caos. E eles criaram ali naquela mesa um ambiente particular de paz, de beleza. Eu peguei um papel e comecei a escrever. E aí continuei escrevendo no celular. E fiz uma letra, uma poesia. E eu lembro que eu cheguei e falei, não, eu gostaria de ser informado se eu tivesse inspirado alguma coisa, né? Aí eu fui até a mesa, mostrei para o casal, eles gostaram, e voltei para minha mesa. Dali a pouco a moça, a mãe, chegou para mim e falou, eu vou te dar o meu número do WhatsApp, você vai passar essa poesia para mim, né? Passei, ela recebeu, agradeceu, ela deletou, obviamente, não me conhecia, e não sei, eu nunca mais a vi, mas aí eu dei para o Beto e ele fez uma melodia. Eu acho que isso que é o artista, o músico bom. Ele consegue captar alguma coisa que eu escrevi, não sei, e consegue fazer uma melodia que vai de encontro, exatamente de encontro àquilo que eu estava sentindo na hora. Cada vez que eu ouço a melodia, não preciso nem prestar atenção na letra, eu lembro daquilo que estava acontecendo naquele sábado, né? Então eu chamei de Leve, né? E aí ele fez essa canção. Se você quiser colocar aí, eu Vamos, gosto vamos, muito. vamos ouvir, sim. Até gostaria de deixar para quem está aqui na nossa sala, se o som está chegando legal, se, né? Porque a gente fez uma experiência, deu certo, né, João? Vamos ver agora se
se rola legal. E tem essa pergunta, João, da Miriam Godoy Penteado, eu vou deixar ela em aberto para você. Enquanto rola a música, se você quiser logo em seguida fazer um comentário, que eu achei Tá muito bom. interessante. Ela diz assim: Oi, João, fale um pouco mais do espanto como caminho para o conhecimento. Gostei do que você contou sobre sua mãe e o espaço que ela lhe dava para expressar seus espantos. Gostei do termo espanto. Então vamos ver se a gente rola a música, em seguida a gente entra nessa questão, tá bom? Tá bom. Uma leve canção na manhã, uma calma intrusa no alarido do mundo, um sol escondido preso na espera no rabisco, e os meus olhos perdidos a buscar no vento alguma nota jogada que possa ser a minha, que possa ser a minha nota. Alguma nota jogada que possa ser a minha, que possa ser a minha nota. Uma leve canção na manhã, uma calma intrusa no alarido do mundo, um sol escondido preso na espera do rabisco, e os meus olhos perdidos a buscar no vento alguma nota jogada que possa ser a minha, que possa ser a minha nota. Uma nota jogada que possa ser a minha, que possa ser a minha nota. É isso. Então, essa música me deixa muito feliz. Eu gostei muito de tê-la feito. Cada vez que eu escuto é como voltar para aquele momento, para aquela situação, né? E, sei lá, se servir para contaminar alguém, tá bom. Bom, com relação ao que a Miriam falou, né, Miriam? Sim, o Aristóteles dizia que, bom, todos nós queremos conhecer muito alguma coisa, a gente tem essa capacidade em nós. E ele disse o seguinte, o conhecimento, ele vem de momentos em que a gente se espanta com o mundo em que a gente vive.
o conhecimento não pode ser uma coisa compulsória, o conhecimento não pode ser algo, vamos dizer assim, que eu obrigue alguém a conquistar. Não. O conhecimento é algo que ele tem um sujeito, né? E esse sujeito é a pessoa que necessita de algo que vá preencher alguma lacuna que, de alguma razão, de alguma forma, por alguma razão, foi colocada na sua vida. O conhecimento é conquistado a partir do momento em que você sente uma lacuna. Eu tenho um artigo que está no meu site também, já viajou por aí em vários sites de outras pessoas, chamado Encantamento versus Espanto. Porque eu fico muito desconfiado quando eu vejo essa gente ligada à educação, ao pedagogês, que começa a falar que o professor tem que encantar o seu aluno, né? Eu fico imaginando eu indo num show da Gal Costa, né? E eu fico encantado com o show dela, né? Eu vou aprender a cantar que nem ela? Não, né? Eu não vou. O encantamento faz com que a gente goste de alguma coisa. E encantar-se, vamos dizer assim, é ficar satisfeito, muito satisfeito com alguma coisa. Mas isso não é a chave que desperta o conhecimento. O que desperta o conhecimento é a falta de, é o espanto, alguma coisa que não se explica, que não se entende, que não se justifica, alguma coisa que me tira o chão, que me incomoda. O conhecimento vem do incômodo. O conhecimento vem do incômodo. Vou dar um exemplo bastante... É um exemplo meio chato, mas está nesse texto que eu escrevi. Você vai ao médico e o médico dá a notícia para você que você está com uma doença complicada, meio séria. Não importa. Ou então você vai com alguém muito querido a esse médico e o médico fala, está com essa doença muito complicada. Aí você vai para casa. No meu tempo tinha Barça, como é que é? Enciclopédia Delta La Luz, sei lá. Hoje tem Google, tem site. Em um dia, você que recebeu essa notícia que lhe tirou o chão, no dia seguinte você encontra uma pessoa na rua e conta para ela a doença que você está. Acho que o que eu vou falar agora, todo mundo já presenciou ou já fez. Você fala doutamente sobre aquela doença, sobre o que é conceitualmente, quais os caminhos para ser tratada, quais os riscos que se correm. Você explica sobre aquela doença muito melhor do que o próprio médico. E se você ou a pessoa se curarem, você vai falar sempre, porque o conhecimento é alguma coisa que você apreende, fica preso para sempre. Você aprendeu rapidamente, você leu em uma noite 7, 8, 9 artigos, desculpa. Como é que é? Outro dia, quando eu descobri que eu tenho uma válvula que era para ser tricúspide, que é bicúspide. Pô, eu sei tudo sobre isso. Por quê? Porque aquilo me incomodou, me ameaçou, me tirou o chão. O conhecimento vem daí. Eu já tive experiências em que eu dei uma aula que estava um verdadeiro enigma. Na hora em que eu fui falar, que eu fui fechar a aula, a coordenadora veio dar avisos e ela falou que ia ficar 10 minutos, ficou 20. Eu fui embora e não fechei a aula. Todo mundo reclamando, todo mundo descontente, etc. Quando eu voltei na semana seguinte, eles tinham resolvido tudo. Eles tinham fechado aquela aula, eles leram até mais do que eu tinha lido, porque eles ficaram incomodados por não poder saber alguma coisa. Então, Aristóteles pensava nisso. Olhar para o mundo e falar, tá tudo bem, ótimo, você está tendo um encantamento com o mundo.
quando você se preocupa em saber, meu, o que está acontecendo? Como é que é isso? Você se incomoda, você não fica satisfeito, você passa a estudar, pesquisar, viajar, aprender, né? Então, é isso. E com relação, a Miriam também fala sobre a minha mãe sabia, vamos dizer assim, valorizar esse espanto que eu via com as coisas, que eu não me conformava, que eu vinha perguntar coisas, que eu falava que eu não estava aceitando, como é possível, né? Então, eu fui muito incentivado por ela para que eu não desistisse de buscar as coisas. E ela estava certa, porque quanto mais incomodado eu ficava, mais eu ia atrás. E quanto mais eu ia atrás, mais eu aprendia. E eu continuo a fazer de conta que ela está do meu lado, dizendo, não desista, vai atrás, vai atrás. Eu não sei também, mas se alguém sabe, você pode saber também, né? É mais ou menos isso. Muito bom, João. Ela já deixou aqui um agradecimento, viu? Obrigado por compartilhar suas reflexões, provocações. Muito, muito legal. João, eu queria. Nós vamos ter um teto aí de até 8h30, então eu queria adiantar um pouquinho aqui. Você deu o seguinte tema para a sua conversa: educar é pensar, é cantar, é viajar. É uma síntese da sua percepção da vida, do estar aqui neste momento e fazer as coisas? Como é que Sim. surgiu esse tema? Porque essa foi a minha experiência, né? Cada vez que eu estou na posição de professor, eu penso assim, o que fez com que eu aprendesse isso? Por que eu aprendi isso? Onde eu estava quando eu aprendi isso? Quais eram os problemas que eu aprendi, que eu enfrentei? Então eu falei, o sucesso do meu trabalho vai depender de como eu consiga criar no meu aluno uma situação parecida com essa que aconteceu comigo. E depois, estudando História da Ciência, eu presenciei situações que incomodaram muita gente, né? A Miriam está mandando uma... Eu vou sim, Miriam, assim que der. Então, o que eu penso, eu percebi que, por exemplo, Galileu enfrentou seríssimos problemas. Spinoza foi agredido, atentaram contra a vida dele. Bom, a gente pode encontrar muita... Giordano Bruno foi morto. Spinoza não foi morto, nem Galileu, mas o Giordano foi. Por quê? Porque eles se incomodaram com uma série de coisas, porque a sua vida passou a ter aquele desafio como algo prioritário, e eles acabaram fazendo o quê? Descobrindo coisas, construindo esse tal de conhecimento que a gente fala, que ajuda nossos alunos a construírem, né? Então, eu sempre procurei fazer com que o meu aluno encontrasse dificuldades, encontrasse problemas, que ele não ficasse satisfeito com pequenas explicações, né? Então, isso efetivamente fez parte da minha vida. Agora, não apenas no cômputo da educação, na sala de aula, na escola, no currículo, não, tudo. Essa história de eu encontrar esse menino que falou que achava que eu fosse professor de português, mostrou para mim que, efetivamente, aquilo que valia a pena, ele aprendeu. Que tem a ver com arte, que tem a ver com conhecer conceitualmente. E quando eu falo viajar, é ir para outros lugares que você não tinha pensado ainda em se deslocar. Por exemplo, numa opinião
contrária à sua, numa visão que lhe é nova, uma visão que lhe é estranha, no tempo certo. Então, por que eu junto essas três coisas? Conhecimento, arte e viagem para outros campos que não seja a minha verdade. Porque é isto, a meu ver, que causa esse balanço, esse espanto, essa lacuna. A arte é uma forma que o homem encontrou, o ser humano encontrou, de tentar construir um sentido para aquela emoção que ele estava sentindo, com coisas boas, com coisas difíceis, com coisas tristes, com coisas trágicas. E o mundo é trágico. E também, olha só, a Patrícia está fazendo aí um depoimento gostoso de ler. As aulas do João nos deixam incomodados. É impressionante como a aula nunca acaba na sala. Saímos sempre pensando sobre a vida. Por que isso? A vida é o grande objetivo de um trabalho de um professor, de um chamado educador. O que é esse mundo onde eu vivo? Um ponto. Com tudo aquilo que tem a ver com ele. E o que eu represento nisso, nesse mundo? Então, fazer com que o aluno saia pensando, sentindo e desconfiando é preparação para esse incômodo, para essa lacuna. E aí o resto ele faz sozinho. Para que serve o professor? Para incomodar e para ajudar na hora que precisar. Não é para encantar. Ah, que aula linda. Ah, acaba a aula. A gente vai, às vezes, ver certas palestras por aí, o cara fala, você sai flutuando. Então, o que ele falou? Ah, ele falou coisas bonitas. Mas o quê? Ah, um monte de coisa. Sei lá o quê. Está resolvido. Isto pode ser muito bonito. Mas o que faz a gente aprender é quando nos tiram o chão. Aí a gente vai atrás. E aí tem um monte de coisa. Livros, vídeos, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. E aí você aprende. E aí vale a pena ser professor, vale a pena ser educador. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Eu sou educador. Mas é isso, faz parte da minha vida. Um belo dia eu falei, eu vou fazer aquilo que eu mais gostei na vida, que é fazer alguém aprender alguma coisa com a minha ajuda. Dentro desse rol, arte, uma série de outras coisas. O João, um dos professores que mais causou incômodo. Praticamente todas as aulas me fazia pensar e repensar muito durante todo o trajeto para cá. Que bom. João, Não eram coisas bonitas, eram coisas, muitas vezes, chocantes, né? Fala. Obrigado, Mori. Eu queria aproveitar, né, quase finalzinho da nossa conversa e dizer, né, que você não está nessa conversa nossa por acaso, né? O nome desse canal é Convergência, onde a arte e a ciência se encontram, né, em um ponto comum. E em cima disso eu queria tecer uma reflexão e queria que você me ajudasse a pensar sobre, né? O conhecimento acadêmico desautoriza a essência da arte ou a complementa? Por que eu estou falando isso? Porque eu me vejo nessa dicotomia muitas vezes, assim como eu já me espelhei na vida, por exemplo, de Paulo Vanzolini e tantos outros, e agora do próprio professor João Musinati, né, que vem fazer parte desse rol aí de referências. Na sua opinião, como é que é o conhecimento acadêmico em relação à arte? Como é que você encara essas duas essências? Bom, você falou de um sujeito aí que eu tive o prazer de conviver com ele nos últimos anos da vida dele, que é o Paulo Vanzolini, né? Eu era frequentador assíduo do Bar do Alemão, que é de propriedade do grande
compositor paulista Eduardo Gudim, e o Paulo Vanzolini estava sempre lá. Então, a gente estava sempre com ele, a esposa dele cantava também lá no bar. Então, e o Paulo Vanzolini é um exemplo disto, né? Porque ele foi um dos mais notáveis biólogos desse país, que foi a Fundação Vanzolini, era dele, né? E o Paulo era muito, mas muito rigoroso com o lado acadêmico, extremamente rigoroso. E ele, dentro das suas composições, ele trazia para nós algo muito, muito importante, que eu não acredito que ele possa ter desenvolvido apenas pela sensibilidade, pelo ambiente da noite, que é aquilo que compõe as nossas emoções, as nossas fragilidades, as nossas inquietações de ser humano. O Paulo Vanzolini, em Ronda, mostra dramaticamente a idiosincrasia de uma pessoa que está vivendo uma paixão, alguma coisa muito forte. Naquela canção da Boca da Noite, eu esqueci o nome da canção, ele coloca a relação de um homem e de uma mulher de uma maneira muito forte, muito profunda. E eu não acredito que isto tenha surgido do nada na cabeça dele. Alguém que investigou, né, durante a sua vida, temas extremamente profundos dentro da nossa vida humana, né? E quando você fala a essência da arte, eu fico muito preocupado, você falar com um professor de filosofia sobre essência, né? Você acaba... Eu fico pensando, qual seria a essência da arte? A arte, talvez, a essência dela, se é que exista alguma coisa, talvez fosse traduzir para signos, né, perceptíveis, compreensíveis por nós, algo de doloroso, de angustiante, de felicidade, de encantamento, de algo também indescritível que passa por nós. Ora, por exemplo, desde Freud nós percebemos que nossa cabeça é muito mais rica em sensações, em percepções, em coisas que podem ser identificadas, cuidadas e até curadas, né? E não apenas aparecem ali por acaso. Estou dando esse exemplo. E eu acredito que essa vocação do acadêmico em tentar desvendar conceitualmente e trazer isso em forma de sensação dentro da arte, por exemplo, é muito forte. Se eu analiso, por exemplo, a arte conceitual hoje em dia na pintura, né? Deschamps, por exemplo, se eu vejo uma construção do Chico Buarque, eu vejo que tem um rigor conceitual muito, muito próximo da percepção da dor, da alegria, né? A Boca da Noite. Obrigado, Zé Roberto. A música, a canção do Paulo Vanzolini e do Toquinho, né? É Boca da Noite. É impressionante. Então, eu acho que talvez seja negado esse cruzamento das duas coisas, Saulo, mas eu acho que ele não daria para um sujeito escrever construção apenas com uma percepção. Ele juntou, e ele é estudante de arquitetura, diga-se de passagem, naquela época, né? Então é isso, eu acho que tem sim, nunca pensei nessa questão que você me levantou, mas eu acredito que, porque nós humanos, nós desenvolvemos as duas coisas ao longo da nossa história humana, quase que concomitantemente, né? Para cada grande descoberta ou invenção científica, você encontra uma produção literária, musical, plástica, compatível.
Basta. Uma vez eu vi, uma das melhores aulas que eu tive na minha vida foi uma professora que estava dando aula de ciência política. E ela deu a história da política desde a pré-história com obras de arte. Eu nunca vou me esquecer disso, foi na FEFELESH, na USP, 1988, se eu não me engano, a sala tinha gente até de ponta cabeça, segurando no lustre. Ela contou a história da política na humanidade apenas com quadros, com pinturas. Fantástico. E da época, certo? Não sei se eu ajudei a responder isso ou a problematizar mais. Ajudou a incomodar, tá certo. Isso. Vamos deixar essa galera sair com um espanto aí, né? João, deixa agora, nesse final, eu tenho 3 perguntas objetivas, tipo bate-pronto. Tá bom. Uma quarta é mais uma reflexão que eu vou propor a você. E antes disso, perguntar se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, conhecer melhor a sua obra, seja na educação ou na parte literária, etc., como que elas fariam? Então, acho que seria importante você deixar algum tipo de referência nesse sentido, e aí a gente parte para as perguntas. Pode ser? Tá bom. Então, eu tenho um blog. É bem fácil. Esse blog eu sei de cabeça. www.joaomusinati.com.br. Não, www.joaomusinati.blogspot.com.br. Mas é só procurar na internet, coloca o meu sobrenome, Musinati, e coloca filopoesia. Eu fiz uma fusão de filosofia com poesia. Lá estão textos que eu gosto muito, dentro da poesia, dentro da prosa, né, de textos como crônicas, contos, né? Eu tenho meus vídeos no YouTube, basta entrar com o meu sobrenome também, Musinati. Lá estão os vídeos, tem aulas de filosofia, tem aulas de educação, etc. Tem até entrevista, né? Tem bastante gente nesse canal, bastantes visualizações. Eu tenho o meu site de conteúdo acadêmico, né? Não acadêmico, são pequenos artigos, mas no linguajar jornalístico, mas com temas acadêmicos, que chama-se A Matemática e Seus Problemas. A Matemática e Seus Problemas. Lembrem-se que matemática tem problemas, né? Então, é www.amatematicaeseusproblemas.com.br. É só clicar no blog. Tem um lugar lá que é blog. Lá tem dezenas de textos lá. Filosofia, educação, matemática, tem um monte de coisa, tá? Para quem tem conta no como é que é? Como é que chama lá? Instagram, eu tenho dezenas, se já não ultrapassou centenas de poemas do tipo haikai e acróstico. No ano da pandemia, eu me propus fazer uma... Tem que fuçar lá, porque eu não preparei nada. No ano da pandemia, 2020, eu me propus fazer uma centena de vídeos de 1 minuto, com reflexões filosóficas das mais variadas. Também, na época, fez bastante sucesso. Então, quem quiser, entra no Instagram, João Musinati, é o meu nome, né? Tudo minúsculo, né? E é isso. Tem um monte de coisa lá. E tem os livros, né? Que aí tem que... Aí, a hora que sair, a turma vai lá e ver se vale a pena comprar. Tem livro, vai sair o livro, num deles vai sair o livro também, e-book, né? Livro digital. Também é mais barato, inclusive. É isso. Muito bom, João. Recado dado. Então,
Então, eu vou fazer as 3 perguntas objetivas, é um bate-pronto mesmo, né. E a Tá. quarta, então, você pode, inclusive, já fazer as suas, né, reflexões finais aí. Quero de antemão agradecer mais pessoas que vieram, né, a Mônica Teodoro, próprio a Patrícia Bevilacqua, que já estava, teve muita interação, muito bacana. Então, João, a primeira pergunta é: um livro que marcou a sua trajetória, a sua vida, né. Um filme, eh, a terceira, algo que você gostaria de ter feito e não fez por algum motivo, ou que ainda pretende fazer, porque a vida é dinâmica, né, então essas 3 coisas. E a quarta pergunta, que é uma pergunta mais reflexiva: qual mensagem que você deixaria para essas novas gerações que insistem em ser professores? Apesar de tudo contra essas pessoas, o que que você deixaria de orientação, de conselho, de uma conversa amiga para esses jovens que pretendem ser professores no nosso Brasil, que hoje vive momentos tão complicados? Tá, então vamos lá. Livro, eu colocaria 2 aí entre os principais. Um é, sem dúvida, uma das coisas mais lindas que alguém já escreveu, que é 100 Anos de Solidão, né? Gabriel Garcia Marques. Outro, que tem também um texto no meu site em que eu falo sobre esse livro, que eu indiquei também para minha filha, para Júlia, que ela falou: pai, eu quero um livro que mude a minha vida. Eu falei: vou te dar um, então, que é Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, tá? Esses são 2 livros que me fizeram a cabeça. Um filme maravilhoso que está campeoníssimo de tudo, que é Cinema Paradiso, né? Cinema Paradiso, começando pelo show que dá, né? O Ennio Morricone, né? Que nos deixou há 2 anos, né? O que eu gostaria de ter feito e não fiz. Bom, eu falo para todo mundo que eu gostaria de ter escrito aquela canção do Cazuza, O Tempo Não Para, né? Eu gostaria muito de ter escrito aquilo. Mas eu acho que eu ainda vou, quem sabe, né? Dar uma ajuda. Eu faço isso desde os 20 anos, e cada vez que eu penso, eu me vejo no mesmo lugar, viu, Saulo? Que eu sempre sonhei, quando eu tinha 20 anos, que os meus olhos já ficavam vermelhos, né? Mas não era de lágrima, não, era gás lacrimogênio mesmo, naquela época. Eu sempre quis fazer alguma coisa que ajudasse muito a democracia a acontecer de fato no país, né? Achei que já tinha passado o meu tempo, eu não tinha ajudado, mas dá a impressão que eu, você e todo mundo que está nos vendo aí, vamos ter que arregaçar as mangas de novo para que a gente consiga trazer de volta essa democracia para nós, que ela tá ficando bem frágilzinha, bem fraca, né? Então, eu gostaria muito de fazer isso ainda, né? De ajudar nisso ainda, que vai precisar. O que eu posso dizer para os nossos alunos? Eu dou aula só para futuros professores. Toda essa gente que falou aí, meu aluno, é estudante que vai ser professor, né? Também para aqueles que já são professores na pós-graduação. Professor é muito criticado, é muito, sabe, deixado de lado. Eu gostaria de pensar assim, olha, o dia em que nós formos irrelevantes, ou o dia que nós tivermos um trabalho pífio, a gente vai começar a ser decantado por uma série de gente, um monte de pessoas vai estar falando o tempo todo, por enquanto a gente é muito criticado, é muito deixado de lado. E esta é a estratégia de poderosos injustos para continuarem seu domínio de opressão, de injustiças.
Portanto, encarem essas dificuldades como uma grande chance que a história nos dá de transformarmos essa sociedade. Quanto mais difícil a situação se nos mostra, é porque a compensação com uma grande transformação não só é viável e possível, como nós podemos levar a cabo, sim. E com isso a gente vai fazer com que se realize o sonho de tanta gente que já nos deixou também, que empenhou a sua vida nessa transformação. E para isso tem que ser professor. Por que o professor? Porque o professor é o sujeito que está do lado de alguém que está aprendendo. Quem está do lado de quem está aprendendo, que está se espantando, que está se incomodando e querendo ir a fundo, é o cara que a gente dá o nome de professor. O professor não é o cara que fica falando lá na lousa, não. O professor é o cara que está do lado, provocando e ajudando, provocando e ajudando. Então não desistam disso, porque o fato de ser difícil é porque o gosto vai ser muito maior, vale a pena. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter me dedicado a essa profissão. E vou continuar, ainda estou falando alguma coisinha que presta. Tá certo, João. Muito obrigado, viu? Agradecer ao Bira de ter proporcionado essa ponte para eu conhecer uma pessoa tão gabaritada e que tenho certeza que nós teremos outras oportunidades, né, João? Ou com um violão, ou com um Sim. livro, estaremos aí juntos compartilhando conhecimento e arte, né? Tá bom, será um grande prazer. Aliás, essa noite foi um grande prazer, né? Foi muito boa. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Deixem seus comentários, serão todos muito bem-vindos. Então, um grande abraço, João. Até uma próxima oportunidade, viu? Só uma pergunta que me fizeram hoje. Esta entrevista ficará gravada ou não? Terminando aqui, ela já sobe para o YouTube automaticamente naquele endereço que eu passei para você. Tá bom, então. É isso Tá que eu bom? queria saber. Muito Beleza. obrigado a todos e a você, principalmente, por me dar a chance de conversar tão gostosamente assim. Foi um Obrigado. prazer, enriquecedor. Grande abraço, João. Abraço.